Muito boa tarde. Temos uma tarefa difícil, estamos no final da tarde. Agradeço essa oportunidade. Eu sou baixinha, vou ficar aqui meio escondida, tentando ficar na ponta dos pés. Mas primeiro, antes de falarmos sobre o futuro do Espiritismo, alguém me disse que hoje é Dia dos Pais. Então, eu queria parabenizar todos os pais que estão aqui, lembrando das palavras de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, que somos todos filhos de Deus. Então, agradecemos ao Pai Maior estarmos aqui hoje, a cada pai que está aqui e a cada um de nós que somos filhos desse grande Pai. Para falar sobre o futuro do Espiritismo, já que estamos no final desse congresso, né, que nos enriqueceu tanto, falamos de mediunidade, falamos de guias protetores, falamos da necessidade de conectar com esse Deus. Eu pensei, ao fazer essa análise que me foi pedida pela Federação Espírita Portuguesa para esse congresso, em meditar sobre o futuro do Espiritismo, pensamos em fazer uma viagem. E vamos fazer essa viagem com vocês. Porque a nossa vida atual parece não muito promissora. A nossa sociedade, uma sociedade egoísta, materialista, com a guerra surgindo depois de mais de 50 anos na Europa, porque Portugal está longe, mas onde eu vivo está perto. Vivemos a 750 quilômetros da Ucrânia. A guerra está quase na nossa porta, os imigrantes estão na nossa porta. Vemos nos jornais terrorismo, vemos tantas dissensões dentro das famílias, até dentro das casas espíritas, no nosso meio, e nos perguntamos qual é o futuro do Espiritismo, qual é o futuro da nossa sociedade. Obrigada. Obrigada, vou tentar. Melhorou, né? A gente ter 1,50 m é difícil, mas Deus me criou assim. Agradeço. Então, mas não são somente as guerras externas, essas guerras individuais entre pessoas, entre comunidades, nos perturbam, porque temos um ideal, mas nem sempre conseguimos viver esse ideal. E falar do futuro, então, do Espiritismo, é falar do futuro da sociedade. Não há como deixar de pensar o que será a sociedade do futuro. E para que nós possamos entender as tendências futuras da nossa sociedade, nós precisamos olhar o passado. Esse passado milenar, de milênios, que a nossa civilização vem criando, que nós viemos criando através das nossas reencarnações, colaborando para essa sociedade que está aqui. Então, a doutrina espírita, nós acreditamos, ela trouxe e ainda traz para a nossa sociedade a esperança. Porque ela traz para nós Jesus redivivo. Não é uma palavra, é trazer aquele Jesus de 2000 anos atrás de volta ao presente hoje. E isso parece muito distante, mas nós vamos ver que existe um plano e que nós estamos dentro desse plano divino. Nada acontece por acaso, não é determinismo, mas existe uma divindade que nos conduz pela vida, porque nós vivemos num universo divino, onde tudo é harmonia. E quando algo
cria desarmonia nesse universo divino, existe a lei de causa e efeito, como nos conta Kardec, que vai trazer uma consequência. Então, nós precisamos analisar a história para entender o presente. E é isso que nós nos propomos a fazer aqui. Nos perguntar qual é a contribuição do Espiritismo para a sociedade. O que nós espíritas, podemos fazer ou deixamos de fazer na construção de uma sociedade mais equilibrada, mais justa. Então, dentro desse contexto, qual é o futuro do Espiritismo? E aí nós vamos partir de Kardec, fazer uma viagem ao passado, voltar a Kardec e de Kardec chegar ao nosso século. Quando nós lembramos Kardec, num dos primeiros livretos que ele escreve, o Espiritismo na sua expressão mais simples, e publicado, a edição que eu tenho foi publicada pela FEESP em 1979, ele diz o seguinte: as instruções dadas pelos espíritos de categoria elevada foram recolhidas e coordenadas com cuidado. Veja bem, houve um estudo. Não são mensagens colhidas daqui e ali, fulano disse, eu disse, não. Foi um estudo metódico, porque Kardec era um educador, um cientista, um humanista. Kardec, como Rivail, ele era alguém na França, um proeminente educador, com livros publicados, com toda uma vida que afirmava uma personalidade que pesquisava, que se dedicava à educação, que tinha um ideal de vida. Ele troca o nome para Kardec porque ele tem uma outra missão, mas a missão dele de educador continua. Então ele diz, esta doutrina constitui toda uma ciência, toda uma doutrina moral e filosófica sob o nome de Espiritismo. Então o Espiritismo, ele deu um nome, mas ele está na ciência, ele está na filosofia e ele está na ética e na moral de Jesus. Como nós ouvimos aqui, sem Jesus não há Espiritismo. Sem Jesus não há humanidade, porque fomos enviados, nascemos nesse planeta pela graça do Mestre, que coordena o nosso espaço solar, que coordena esse universo que não sabemos até onde ele coordena, até onde vai essa grandeza desse Espírito. Mas o nosso sistema solar, com certeza, é ele, o grande mestre, porque assim os Espíritos nos ensinaram. Então, é dele que vêm os ensinamentos mais profundos, é ele que marca a nossa era. Então, não podemos deixar Jesus. Espiritismo sem Jesus não existe. Humanidade sem Jesus não existe. Nessa busca, então, Kardec nos diz, lá na Revista Espírita, que o futuro pertencia ao Espiritismo. E Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, completa, digamos, saibamos prepará-lo. Então, cabe a nós um papel na construção desse mundo de regeneração que nós tanto almejamos no nosso ideal de vida de cada um. Somos imperfeitos. Diz que a civilização da Terra é 70% ainda, talvez 60% ou mais, de espíritos imperfeitos. Então, não somos anjos, estamos longe de sermos espíritos bons, falamos muito, temos boa retórica, muitos de nós, mas somos formiguinhas ainda andando nesse universo divino, e não podemos jamais esquecer isso. Estou aqui hoje pela honra de ter sido convidada por uma organização que está fazendo um trabalho belíssimo, pela Federação Espírita Portuguesa, pelo Conselho Espírita Internacional. Organizações que eu prezo muito. E prezo muito uma casa pequenina que fundamos em Viena, e eu vou me emocionar, eu vou tentar controlar, em 1994. Que Joana de Ângeles muitas vezes nos disse, é a casa sobre a pedra.
Por que é a casa sobre a pedra? Cada uma das nossas casas espíritas é a casa sobre a pedra. Nós precisamos ter raízes. As raízes que nós precisamos deixar crescer profundas em nós são as raízes do cristianismo. Não do cristianismo que cresceu depois com a igreja. Não, aquele cristianismo de Jesus. Trazer aquele Jesus que tantos tentaram trazer e fracassaram novamente para a nossa civilização. Vai ser difícil, mas quanto mais espíritos se reencarnarem na Terra, nós do outro lado da vida, quiçá possamos também colaborar. E eu já saí fora do que eu havia planejado, mas vou tentar ficar dentro dos meus 40 minutos e voltar para o tema. Porque o que eu havia planejado é voltar à civilização e mostrar aqui, junto com vocês, que a nossa civilização sempre considerou Deus, desde os seus primeiros passos, quando ainda éramos seres muito primitivos. E isso nós vamos encontrar, por exemplo, nas cavernas, nas pinturas dos antigos homens primitivos, já no período paleolítico, 40 mil anos atrás. Esta figura, para mim, é muito representativa. Ela é a Vênus de Willendorf. Willendorf é uma cidadezinha muito pequena, próximo onde eu moro. São 25 quilômetros de onde eu moro. E essa deusa, ela é desse tamanhinho. Mas ela representa a visão desses seres que viveram nessa época há 30 mil anos antes de Cristo. Era a deusa da fertilidade. Eles reconheciam já a vida. Assim como outros deuses apareceram, outras formas de ver Deus apareceram em outras civilizações, em todo o momento, em todas as regiões da Terra. No México, nos maias, na Ásia, na América do Sul, na América do Norte, entre os índios, em vários países da Europa. Não pude trazer todas essas figuras para vocês, porque eu colocaria umas 20, e eu adoro esse tema. Mas essa forma de ver Deus ainda era uma forma de ver Deus como temor. Era as forças da natureza fazendo com que o ser humano enxergasse o Deus no fogo, na água, na terra, nas trovões. Era o medo de alguma coisa desconhecida, mas havia a busca interior de Deus. E assim como a civilização vai progredindo, e nós vemos aqui os deuses gregos, os deuses romanos. Quem eram os deuses gregos? Eram cheios de heróis humanos, como Perseus, Hércules, fortes. Então, era Deus semelhante à criatura humana. Nós queríamos ser semelhante a Deus, então nós trazíamos Deus à nossa semelhança, porque ainda não entendíamos a divindade. E assim nós vamos vendo que essa crença nessa força superior, desconhecida em Deus, não? Ela é intrínseca ao ser humano desde o início da civilização. E eu fico me imaginar que entre esses seres primitivos, como nos ensina Emmanuel e André Luiz através de Chico Xavier, eram talvez espíritos imigrantes de outras estrelas que pensavam na sua casa lá fora. Como até hoje, quando nós olhamos as estrelas, dá aquela saudade longínqua de algo. Vemos Deus no firmamento, de uma forma que ainda não entendemos. Mas Deus está no firmamento. Deus está nas estrelas, no sol, na terra, nos peixes, no ar. Está em todo lugar. Por isso que a crença em Deus é muito importante. Não são palavras. É uma crença que tem que ser trazida para dentro de nós, para ser vivida, para ser admirada. Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, ela diz, e Jussara, que Vitor também repetiram, e outros, viver é alegria. Nós temos que ser felizes. A felicidade, essa felicidade plena, é uma coisa que nós vamos conquistar.
Em muitas vidas ainda vamos precisar, mas a alegria nós podemos ter em cada momento da nossa vida. O olhar de uma criança que olha a mãe quando amamenta, com aquele olhar de adoração, não estaria Deus ali, nos olhos daquela criança? Um pai que carregou um filho nos braços pela primeira vez ao sair da maternidade? Que coisa linda! E depois a gente vê os filhos com 22, 30, 40 anos, dando para nós netos. Ou nas escolas, quando vamos ensinar, ou na rua, num parque. Quanta beleza há numa criança. Nós temos 1000 oportunidades de buscarmos essa alegria e de encontrarmos Deus. Kardec, em A Gênese, ele nos diz que, sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas fazem de Deus. Como é abrangente essa ideia de Kardec, não é? Ela nos faz entender que hoje o Deus do catolicismo, o Deus do islamismo, o Deus do judaísmo, o Deus da teosofia, o Deus de qualquer religião, do budismo, do hinduísmo, é o mesmo Deus. Ele é visto pelo coração, pela alma desses seres humanos que enxergam Deus dentro daquele contexto cultural e religioso que eles vivem. Mas é o mesmo Deus. E nós escrevemos um artigo na primeira revista espírita editada pelo SEI, que se chama O Meu, o Teu, o Nosso Deus. Era um pedido à humanidade de olhar para si e entender que o meu, o teu Deus é o mesmo Deus. Para nós conseguirmos paz. Porque sem entendermos quem é essa divindade, não haverá paz no mundo. A busca da paz, como diz Joana de Ângeles, está dentro de cada um de nós, através da nossa reforma íntima, do nosso olhar interior. Mas ela também está dentro de nós, porque Deus está dentro de cada um de nós. Os espíritos disseram que nós evoluímos do átomo ao arcanjo. O átomo, naquela época, era entendido como a partícula mais indivisível. Hoje nós sabemos que no átomo, somente no núcleo, há centenas de partículas. Então, entendemos que há campos de energia que estamos interagindo aqui hoje entre nós. Que felicidade, que alegria saber isso. Que vamos sair daqui revigorados, porque os espíritos benfeitores estão aqui, nos unindo nessa crença à divindade. Então, nós, ao longo da nossa civilização, a divindade envia emissários para que preparassem o caminho. Antes de Jesus, chegaram centenas de emissários em todas as áreas do conhecimento humano. Coloquei aqui Platão, mas poderia falar de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Descartes, muito depois. Mas Platão é um marco, porque é ele que escreve a doutrina socrática, que Kardec, na introdução ao Livro dos Espíritos, vem nos explicar como é semelhante à doutrina dos espíritos. Eles chegaram 500 anos antes de Cristo. Por quê? Para preparar o caminho. Porque Cristo vinha e precisava que já houvessem algumas sementes do seu pensamento na humanidade. Ele encarna entre os judeus, sim, povo escolhido, mas já havia entre os outros povos, até mesmo no Oriente, com Zoroastro, famoso Zoroastro, uma crença num Deus único, que a gente hoje esquece, mas a religião Parsi de Zoroastro existe até hoje. Então, Platão já dizia naquela época que existia a alma, a comunicação com os espíritos. E Kardec depois vai nos dizer: o homem ha chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sobre o alqueire. Então chega Jesus. Chega Jesus no meio de um monoteísmo, judaísmo, muito ainda cruel, antropomórfico, onde o Deus
do judaísmo, como ainda hoje, para muitos cristãos, era um Deus à semelhança das criaturas humanas, cheio de paixões, cheio de emoções, vingativo. A pena de Talião está aí mesmo para dizer isso. Mas o Espiritismo, a Boa Nova, não fala na lei de Talião, fala na lei de causa e efeito. Muito diferente. Não há pecado, não há castigo. Existem experiências bem-sucedidas, experiências mal-sucedidas. E entre experiências bem-sucedidas fixamos conhecimentos, como na escola. Em experiências mal-sucedidas voltamos para aprender aquela lição. Então, quando o mundo vê Deus, a sua semelhança, a semelhança do ser humano, a criatura é egocêntrica. E a gente vê que o nosso mundo ainda é um mundo de criaturas egocêntricas. Somos poucos. Somos poucos lutando para ver Deus. E ainda, às vezes, não conseguimos, não? A criatura egocêntrica, tudo gira em torno de si mesma. Ela, às vezes, não tem nem conta, não se dá conta do que está falando, do que está pedindo. Pede a Deus para ela. O outro que se... Não sei se posso falar isso em português de Portugal. O outro que se lixe. Em português do Brasil quer dizer, com você eu não me importo. Agora, para mim, eu quero tudo. Então, esse não é Deus. Não há trocas com Deus. Há uma lei. Há leis naturais, há leis divinas. Então, nessa progressão, Jesus chega num momento da humanidade para trocar essa figura de Deus pelo Deus do amor, o marco da nova era, aquele que vai dividir a humanidade, e dividir mesmo. Antes dele, depois dele, no meio dele, entre nós, entre eles, existem divisões, porque existem diferenças de pensamento, mas essas diferenças vão convergindo. E aí eu vou usar uma figura que é muito da minha área, que é a massa crítica. Mas pode ser trazida para a cozinha também. Quando nós fazemos um bolo, colocamos um fermento, um levedo biológico, o bolo tem que crescer, a massa tem que expandir. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo crescer o ideal de Cristo, espalhando esse ideal com as nossas ações, com os nossos exemplos, com a nossa fala também. Com a nossa fala que transmita a verdade que temos dentro de nós. Então, Jesus vem nos ensinar isso. Ele disse aos apóstolos, eu adoro a figura de Pedro, aqui falar, o Jorge do México falou sobre Paulo, mas é Pedro que dá as grandes lições, porque Pedro era gente como a gente, Pedro era humano. E tem um livro da Denise Lino que se chama Pedro Humano, Demasiado Humano. Ali mostra o Pedro que tem dúvida, mas tem fé, que quer caminhar sobre as águas como Jesus, mas a fé dele ainda não dá, então ele cai. Mas ele tenta. E aí ele nos ensina que nós temos que ser perseverantes. Então a figura de Pedro no Evangelho, ela é maravilhosa, como ensinamentos de vida para nós, como aquele que segue o Mestre, como Maria da Madalena também, porque como mulher, ela queria ter os mesmos direitos. E depois de Jesus, ela perde os direitos. E a história espírita conta que ela vai pregar no meio dos leprosos, no meio daquela gente considerada imunda naquela época, mas alguns deles nem eram leprosos, talvez tivessem uma doença de pele, era a ignorância da época. Ali ela faz a caridade e se entrega, e se redime. Não redime dos pecados, ela cresce. Não acredito na Madalena pecadora, porque não existe pecado. Acredito na mulher, na Madalena, a Maria de Magdala, que queria se renovar e por isso seguiu Jesus. Fosse qual fosse a renovação que ela buscava, não nos interessa.
como não nos interessa a vida de nenhum de cada um dos outros que estão aqui. Só interessa a nossa vida, o nosso buscar, como aqui foi muito bem dito nesse congresso, a buscar de conhecer a si mesmo, do autoconhecimento, do conhecimento da doutrina, para que nós possamos seguir esse Jesus e possamos nos renovar e renovar aqueles poucos que estão à nossa volta. Então, Jesus nos diz que há 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Que de coisa mais difícil é fazer essa segunda parte. Podemos até dizer que amamos a Deus, porque está lá longe, tão longe que a gente consegue amá-lo. Mas amar ao próximo que está ali dentro de casa, trabalhando conosco, no trabalho profissional, na casa espírita, na rua, no metrô, no trem, como diz Divaldo, que pisa no teu pé e a gente diz, sai cavalo. Como é difícil. Ficamos ressentidos. Então, é uma busca. E essa busca é a busca da civilização. E nessa busca, a divindade, os grandes espíritos superiores, sob o comando de Jesus, continuam enviando muitos emissários. Coloquei aqui alguns deles para ilustrar os luminares do cristianismo, principalmente um século depois, um milênio depois de Jesus. No primeiro milênio, chega Hildegard von Bingen, Francisco de Assis, Clara de Assis, e mais depois, 1400, o grande Hus. Todos tentando renovar a humanidade. Alguns dentro da Igreja Católica, que era o poder da época, não havia como fugir da Igreja Católica até o ano de 1200, até o final da Idade Média. Tanto é que vieram os cátaros, os albingenses, buscando trazer novamente, da forma que eles entendiam, o cristianismo primitivo. Mas como acabaram os cátaros? Queimados. Foi uma das grandes dizimações da Idade Média, dos anos de 1200. Uma grande comunidade totalmente dizimada, porque foram chamados de heréticos. Assim como, se nós voltarmos atrás, em 300 anos, no século IV, depois de Cristo, assim como naquela época, Justiniano, romano, imperador de Roma, abriu o mundo para o cristianismo. E logo após, em 535, num concílio em Constantinopla, o que acontece? Todas as crenças, todos os ensinamentos que continham a emancipação da alma, a reencarnação, foram apagados, porque foram considerados heréticos. Então, as tentativas são múltiplas de trazerem a renovação, mas a humanidade não estava preparada. E se nós dermos um pulo, vamos chegar no iluminismo, o século das luzes. Por que foi chamado o século das luzes? Para mostrar que a Idade Média era o século das trevas, onde as bruxas, nós médiuns, oh meu Deus, éramos queimados, porque não era permitida a manifestação. A própria Joana d'Arc, mártir da Revolução da França, considerada hoje a santa, como morre Joana d'Arc. Então, o século das luzes, o iluminismo, ele vem promover outras ideias para preparar o quê? Preparar a chegada do Consolador. Então, ele vem preparar a terra para as ideias do progresso, da liberdade, da tolerância. São os iluministas, como Rousseau, Kant e outros, que trazem esses conselhos abrangentes, revolucionários, materialistas também. Alguns disseram não acreditar em Deus, mas era um passo à frente na nossa história. E aí nós vamos lembrar João.
lá o Evangelho de João. Espero que dê para vocês lerem. Se me amai, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente conosco, o Espírito de verdade. Não é o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, o que vai trazer a verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê, absolutamente o não conhece. Mas quando a vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. A promessa de Jesus. João, o discípulo mais amado, o único discípulo que não sofreu a morte violenta, que morre em Patmos. Ele que nos traz esse evangelho belíssimo, o evangelho da poesia. Então é João que vai nos prometer. E nós esperamos quanto tempo para ouvir a palavra do Consolador? Muitos de nós reencarnamos dezenas de vezes depois de Jesus, antes de Jesus, talvez centenas. E Joana de Ângeles uma vez disse, quando estive na mansão do caminho, uma vergonha para mim, mas ela disse, minha filha, conheceste Jesus e te desviastes muitas vezes, porque o mundo cega. As luzes da ribalta nos cegaram. Mas a gente tem outra oportunidade. E aqui estamos nós novamente. Que Deus permita que não fracassemos dessa vez. Nenhum de nós. Quais serão as nossas histórias prévias? Eu digo, não quero nem saber. Deixa para lá. O passado passou. O presente é onde eu estou vivendo para construir o meu futuro. Eu não quero saber o meu passado. Nada disso de fazer regressão a vidas passadas. E vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Porque eu não preciso, mas muitos precisam. E nós vamos ver que as regressões de vidas passadas vão provar a reencarnação. Não vou me antecipar. Porque vamos continuar aqui na linha do pensamento, senão eu vou fazer uma teia de aranha aqui que não é necessária. Então, nós somos cidadãos desse universo divino, responsáveis por tudo que fazemos, tudo que colhemos como frutos de nossas ações. Não queremos ver isso. Muitas vezes nos fazemos como avestruz. Conhece avestruz? Aquele pássaro enorme que enfia a cabeça debaixo da terra porque não quer enxergar. Nos nossos egoísmos, na nossa forma de ver a vida como nós gostamos, porque é mais fácil para nós, muitas vezes nós cobrimos os olhos para não enxergar o que está ocorrendo à nossa volta. Mas nós precisamos deixar que a luz não nos cegue, mas nos oriente. A luz que cega não é verdadeira. A luz que orienta é a luz que nós queremos seguir. Então, quando nós nos perguntamos, seria o Espiritismo a religião do futuro? Porque quando a gente fala no futuro do Espiritismo, entre nós, não há como deixar de se perguntar, será que é o Espiritismo a religião do futuro? Vamos ver. Leon Denis, em O Grande Enigma, ele diz que o Espiritismo é o futuro das religiões. Então, não é uma religião. E aí, muitas vezes, discutimos o que é religião. A palavra de religião diz que é religar. Religião pode ser visto como um culto, mas religião é sempre essa conexão com Deus. Então, no sentido de ligar a Deus, qualquer religião terá dentro dos seus conceitos básicos os conceitos fundamentais do Espiritismo no futuro. Não é preciso que seja dado o nome Espiritismo. O que é preciso é que os conceitos estejam nas religiões. Por isso que o Espiritismo é o futuro das religiões.
Então, a verdadeira religião, como diz Leon Denis, o mesmo Leon Denis depois da morte, eleva-se acima de todas as crenças e não proscreve, não nega nenhuma. A verdadeira religião abrange todos os cultos, porque ela tolera, ela entende. Todos os sacerdócios, eleva-se acima deles, porque a verdade é sempre maior. A verdade está em Deus. Mas quando vamos captar o que é Deus? Ah, que caminhada! Jesus é um espírito puro. Ele dizia que o Pai está comigo. Para nós chegarmos até a posição elevada de um espírito puro, quanto ainda temos que caminhar? Vivemos num mundo de expiações e provas. Nem chegamos no mundo de regeneração. Alguns espíritos que estão conosco já poderiam estar em outros mundos mais felizes e continuam aqui. Dr. Bezerra de Menezes, a própria Joana de Ângeles, Maria Santíssima, que recolhe das zonas mais trevosas da mente humana, porque sabemos que não há um umbral, não há um purgatório, não há um céu. São construções da nossa alma, da nossa mente mortal, do nosso espírito. Ela resgata, acolhe, acalenta e dá oportunidades a esses que estão perdidos, porque Jesus prometeu: nenhuma ovelha do meu rebanho será perdida. Então nós voltamos sempre a Jesus. Não há como deixar de voltar ao Mestre, porque é Ele que está no nosso seio. E se nós olharmos o futuro do Espiritismo pelo presente de hoje, os últimos mais de 150 anos, quase 160 anos, desde 1857, quando foi publicado o primeiro livro, nós podemos ver que na ciência, na filosofia, nas artes, esteve sempre presente ou encarnaram gênios, como falamos aqui, gênios da humanidade. E vamos constatar que, pouco a pouco, de etapa em etapa, a despeito das suas hesitações e repugnâncias, a ciência vai se aproximando gradualmente das teorias espíritas. Isso diz, novamente, Leon Denis. Mas eu coloquei aqui 4 figuras. A primeira delas, aquela que parece que está flutuando no ar, é um supercondutor, uma das mais modernas tecnologias da nossa época. Uma coisa que está sendo descoberta, que já foi usada para os trens que flutuam, como eu digo, os trens magnéticos, que existe um modelo em Berlim, na Alemanha, que existe no Japão, na Coreia. A supercondutividade, ela faz com que os trens trajetem flutuando sobre um campo magnético. O que é isso? Quem nos lembra esse fenômeno? A levitação. Nós vimos que os espíritos levitam. E como os espíritos nos explicam que eles levitam? Como uma alavanca fluídica. Mas como essa alavanca fluídica funciona? Será que não é por supercondutividade? Não sabemos, não podemos afirmar, porque nós espíritos não estamos pesquisando. Nós precisamos entrar na ciência. Nós precisamos levar às mentes mais materialistas o conhecimento do fenômeno espírita e dizer: é isso que está acontecendo. Não podemos sermos avestruzes no ambiente em que atuamos. E quem sou eu para falar isso? Que 30 anos vivi no meio científico e por contrato não podia falar. Em 2014, quando já estava próximo da aposentadoria, conversando com aquele que eu admiro muito, que é Divaldo Franco, falamos dos nossos anseios, ele disse: escreve, filha. E tivemos coragem e escrevemos. Nunca publiquei nenhum livro, não, mas escrevemos e colocamos o nosso pensamento sem medo. Como eu digo, é uma hipótese.
Pode ser válida, pode não ser. Não tenho compromisso de dizer que errei. Hipóteses no meio científico são para serem feitas, comprovadas ou descartadas, mas precisamos pesquisar. Esse segundo, que parece um campo de energias, é um plasma. É o quarto estado da matéria. Se ensina nas escolas hoje. Antigamente, quando eu fui na escola, haviam 3 estados da matéria: gasoso, líquido, sólido. Hoje se fala no plasma. E daí por diante, quando vamos falando em ciência. E esse aqui de baixo é um laboratório que desde os anos 80, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, uma das mais famosas universidades americanas, onde Einstein esteve por muitos anos lecionado, onde outros expoentes da ciência estiveram também. Esse laboratório chamado PEAR, e eu vou esquecer, Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory. Era um laboratório que se propôs a pesquisar a influência da mente na matéria. E eles provaram que a mente influi a matéria através de pesquisas científicas. Durante mais de 30 anos, eles fizeram pesquisas científicas. O grande fundador, um engenheiro desse laboratório, desencarnou anos atrás, em 2017, 17, agora não lembro muito. Desculpe, a minha memória às vezes falha. E o laboratório esteve para ser fechado. Mas assim como existia o laboratório em Princeton, existiram vários projetos em todas as universidades. Então, o espiritismo está dentro da ciência. E se nós olharmos na área da psicologia, nós vamos lembrar de Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, de Jim Tucker, na Universidade de Virgínia, que também pesquisaram o quê? A reencarnação, estudando casos de memórias de vidas passadas. Então, a psicologia, a psiquiatria, as artes, se nós observarmos nas artes, nós atualmente temos na Casa Espírita um estudo aprofundado da doutrina espírita, onde nós procuramos trazer a arte, a ciência, a filosofia. E temos uma das nossas palestrantes, eu digo uma teacher, né? Que faz muito bem essa conexão com a arte, que eu não consigo fazer e morro de inveja. Invejinha branca, tá? Daquelas que não fere ninguém, como a gente diz. Porque ela apresenta as artes e a alma do artista, mostrando a transcendência desse artista, como ele se conecta a Deus. Então, nós vamos ver que a doutrina espírita, que se resume em 5 princípios básicos: a crença em Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a lei de causa e efeito e a ética e moral de Cristo, ela está presente nas ciências humanas, científicas, na filosofia. Esse exemplo é para mostrar para vocês como até dentro da Igreja Católica, que é uma potência no mundo ainda, os conceitos estão mudando. João Paulo II, em 1996, disse que a evolução era mais que uma mera hipótese. Em 1999, no Observatório, que é um jornal oficial do Vaticano, ele escreve que o céu, o inferno e o purgatório não são lugares reais, são estados de consciência. Exatamente como nós sabemos que são. O Paulo Bento XVI, que confesso para vocês que o cardeal Ratzinger, que vem da área em que eu vivo, alemão, muito duro, eu tinha uma ideia totalmente errada. Quando eu fui fazer essa pesquisa sobre os conceitos na igreja, eu digo assim, nossa, olha o que ele disse. O limbo é um dos dogmas da Igreja Católica. É onde as crianças não batizadas vão, porque quem não é batizado não tem direito ao céu.
Então, ele escreve que o livro reflete uma visão extremamente restrita da salvação. Vamos ler essas palavras com os olhos da diplomacia. Isso tudo vocês acham na internet. Até anos atrás custou muito achar essa informação. Vínhamos buscando, porque havíamos escutado de Divaldo Franco, que era no Observatório, mas nada estava digitalizado. Hoje já está tudo digitalizado. Conseguimos essas informações preciosas que nos ajudam a analisar o mundo em que vivemos, a evolução do pensamento humano, para nos dizer para onde estamos indo. Então, como ele escreve, existem muitas coisas que simplesmente não foram reveladas. Ai, como eu adoro ler essa frase. Bota o pé no chinelo e caminha. Precisamos desse caminhar conjunto. E é isso que está acontecendo nesse momento. Quando nós falamos no mundo de transição, é disso que nós estamos falando. De pessoas, de instituições que estão até da academia, que estão mudando, deixando que criaturas como nós, que seres que ainda não têm aqui escrito sou espírita, mas têm os conceitos espíritas dentro de si, propaguem esses conceitos dentro do mundo em que vivem. Então, o futuro do espiritismo nós estamos construindo hoje, com a vivência dos preceitos, como aqui dissemos, em todas as fases da nossa vida. E é isso a coisa mais difícil que nós temos para fazer nesse momento. Confesso para vocês, a vida familiar é muito mais difícil. A vida